Tato, eu tenho uma pergunta que é a seguinte. Prêmio CBLOL, você disse que lá fora as coisas são muito diferentes e que no Brasil as coisas também são diferentes. Eu tô indo para a Alemanha trabalhar na Base Sports e eu queria saber de você o que você quis dizer com essa diferença e se você tem algum conselho para me dar para lidar com essa situação, já que a cada dia que passa está se tornando cada vez mais real que eu não vou estar aqui. É isso, tamo junto. Valeu, Davi Sauro, tamo junto. Então, eu não sei o quanto a Alemanha é parecida com o NA, talvez seja bem diferente, né? Então é difícil dizer. Mas falando de um brasileiro que foi para um lugar estrangeiro, a primeira diferença que eu senti foi o profissionalismo. Então lá você tem que ser muito profissional e não só no quesito do seu trabalho, mas você tem que mas você meio que tem que documentar o que você faz. Então, pelo menos era mais assim na EG, né? Você ter uma documentação pra meio que garantir o que você tá fazendo, que era uma coisa que no Brasil, pô, a gente fazia no bem bolado. Nas né? coxas. A gente fazia, tipo, não tinha todo esse profissionalismo. Então, esse foi o primeiro baque. Então, acho que essa vai ser a primeira adaptação, que é uma coisa que a gente não tá acostumado. Accountability. Então, acho que esse é o baque maior, assim, que eu senti, um dos maiores. E é isso. Acho que esse é E do Brasil, que é muito mais fácil se comunicar em português, né? E a gente. Até o jeito que a gente lida com situações fora de trabalho. Porque dentro do trabalho é muito fácil você falar de LOL, pelo menos quando eu fui, né? Era muito fácil falar de LOL com os meninos, mas quando saía da parte do LOL, ficava mais difícil. Porque a proximidade que eles têm lá é muito diferente da proximidade que a gente tem aqui. Sim, a gente tem muitos termos, o jeito de falar, de a se gíria de comportar, cada um. Exatamente. Um abraço, as coisas são muito mais diferentes aqui do que lá. Então também essa é uma das diferenças que eu acho muito melhor aqui no Brasil. Sem querer entrar em outro assunto, mas entrando porque é mais ou menos desse mesmo. Essa coisa, eu achei que você ia falar sobre as diferenças também do trabalho, porque recentemente o Peter veio falando umas coisas sobre o NA aí no Twitter e veio soltando bastante sobre isso. Mas a sua experiência, então, se você pode dizer que teve essa coisa do profissionalismo, mas eu achei que você ia falar muito mais, eu achei que você ia falar de mais coisas negativas. Mas você não falou, então pra você... Foi isso que foi o diferente? O resto você conseguiu se adaptar bem? Porque lá os times são mais como empresa do que times. Então essa é a principal diferença. Foi a maior dificuldade que eu tive lá fora. E também a questão de você falar sobre coisas pessoais, né? Sem ser coisas dentro de jogo. Foi as duas dificuldades que eu mais tive. De me adaptar com a língua e com essa questão de ser mais empresa do que... É o que todo mundo que jogou ou fez qualquer coisa em time gringo que passa aqui fala bastante disso. Do nível de profissionalismo, como o negócio muda e a dificuldade é essa, é mais o social mesmo, porque, cara, vai querer ou não, são as grandes mudanças quando você muda de país, é a cultura. Sim. Né? Então, se lidar com outras pessoas no dia a dia, você vai ter que reaprender a fazer tudo isso, querendo ou não. Exatamente. Mas um detalhe importante aí pra colocar, que eu sempre que a gente fala isso, eu dou essa vírgula, que isso é específico do LoL no esporte, porque o LoL no esporte tem no nascimento dele, você pegou isso também, ele era muito patriarcal e sempre foi aqui no Brasil. Tipo, você sempre tinha a figura do dono de time tendo muita força. Que não que não tenha lá fora, mas aqui, principalmente no começo, talvez por isso, inclusive, que deu tão certo no começo no Brasil, tinha uma proximidade muito grande, uma força de voz desses times muito grande. E de presença, o dono de time estava atrás do palco, o dono de time era lá fora. Não, pior que tem. Mas não é tão comum igual aqui, o começo daqui. Mas ainda tem bastante. Eu já vi mais de uma vez o dono de time virar o coach. Não, isso aí é... Então, mas ainda tem, em alguns times ainda tem influência essa influência. grande, né? Aqui, ó, o Pada foi o coach na época lá da PEN, o Edu foi várias vezes, esteve no fundo, né? Da CNB, os CNB eles eram muito próximos, muito porque no começo é compreensível, né? Então, todo mundo exatamente. Acho que lá já tá num ponto mais acelerado e a cultura também é muito mais business, né? Sim. Então faz sentido.